Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bia Nogueira, esse é o canal Astropédia e esse vídeo, gente, ele é referente à semana do dia 20 de março de 2023, tá? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um horóscopo mesclado, tá? Que vai envolver alguns trânsitos astrológicos importantes para 4 signos, tá? Já vou contar quais que são, e também previsões das cartas de tarô, tá? Mensagens ali do tarô. Esse vídeo é destinado a 4 signos, tá? Que é Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Se você é de um desses signos ou tem pontos desses signos marcantes no seu mapa astral, principalmente o ascendente ou às vezes até uma lua, esse vídeo pode ser para você para essa semana, tá? Queria aproveitar para convidar vocês para se inscreverem no canal, ativem aí o sininho das notificações, que eu sempre tô trazendo conteúdos voltados à astrologia e tarô para vocês, tá bom? E além disso, gente, aqui embaixo nas minhas na legenda eu também tô deixando todas as minhas outras redes sociais. Todos os feedbacks de vocês sempre são muito bem-vindos, então aproveita para curtir o vídeo, me deixa um comentário, não deixa para o final porque às vezes você acaba esquecendo, tá? E se você é de um desses 4 signos e não quer assistir o vídeo inteiro, você consegue também consultar aqui na legenda o sumário referente ao tempo em que eu começo a falar com o seu signo. Tá bom? Vamos começar falando então um pouquinho para arianos e arianas, né? Gente, eu queria trazer para vocês que essa é uma semana muito importante. A gente sabe que tá acontecendo agora o ano novo astrológico, né? Para astrologia, o ano novo começa quando o Sol ingressa no signo de Áries. Então, a gente tendo essa semana o ingresso do Sol em Áries, para quem tem pontos marcantes de Áries no mapa astral, é uma semana muito marcante, né? É como se essa semana estivesse trazendo uma promessa de um novo ciclo para vocês, tá? É muito possível até que nos últimos tempos vocês estivessem um pouco mais cansados ou sentindo que vocês estavam encerrando um ciclo de algum tipo, né? O que quase sempre demanda uma certa energia, né? Então tinha até um certo cansaço, uma necessidade de eu me resguardar um pouco mais, né? Essa semana, com o ingresso do Sol em Áries, vocês tendem a ter uma recuperação lenta, tá? Da vitalidade e da energia física. Isso porque Sol estando em Áries é como se estivesse trazendo a energia solar para o signo de vocês. Então, tenho mais desejos, tenho mais vontades, me sinto um pouco mais disposto, tenho um acesso maior à minha vitalidade, às vezes até recupero, né? O meu campo físico, né? Eu poderia estar cansado ou com o físico mais fragilizado e aqui a gente poderia ter uma recuperação lenta, tá? Essa recuperação não é imediata mesmo, porque essa é uma semana de lua nova, tá? Pra vocês, gente, inclusive quem tem pontos aí de Áries, é uma lua nova em Áries, tá? Então é normal que vocês tenham nessa semana uma abertura de um novo ciclo, só que uma abertura muito voltada primeiro ao planejamento daquilo que eu quero fazer nesses próximos 28 dias, tá? 28 dias porque a gente também tá tendo essa semana o início de um novo mês lunar, que dura 28 dias, tá? Então a gente tem nessa semana uma fase muito boa para planejar, para pensar o que eu quero executar ao longo desse mês, o que eu quero fazer, onde eu quero chegar, né, nesses próximos 28 dias e deixar ali os meus planos mais ou menos organizados, tá? Já não é para eu sair executando tudo que me dá na telha, por exemplo, tá? Primeiro a gente vai ter ainda essa fase de planejamento, lembrando que a recuperação da vitalidade também é progressiva, ela não é imediata, ela vai acontecendo aos poucos, tá bom? Outro ponto interessante que eu queria trazer para vocês. Como a lua nova tá acontecendo em Áries, é normal que vocês nessa semana ainda oscilem um pouco emocionalmente, tá? A lua é um astro que traz para vocês muita intuição, tá? Mas também, por outro lado, muita sensibilidade. E às vezes eu sinto que cada dia eu tô de um jeito. Tem dia que eu tô super bacana, super produtivo. Tem dia que eu tô com a minha energia meio para baixo, que eu sinto que eu preciso descansar, né? Porque justamente vocês estão nesse momento intermediário entre o encerramento de um ciclo passado e o início de um novo ciclo. Então, claro que ainda vai envolver algumas sensibilidades, tá? Por outro lado, a lua também não deixa de ser um astro, gente, que muitas vezes a gente associa ao amor, ao afeto, né? Ou a busca pelo amor e pelo afeto. Se você já tem um relacionamento na sua vida, né? Amoroso ou não, tá? A gente poderia também estar falando de relacionamentos familiares, né? Mas essa é uma semana em que as relações em geral para vocês podem se fortalecer. O céu não necessariamente está trazendo pessoas novas, tá? Mas é um céu que fala, olha, quem é porto seguro na minha vida tá meio que assegurado, né? E eu tenho uma chance de ir nutrindo e fortalecendo esses relacionamentos que também me fazem bem, tá bom? Agora a gente vai aproveitar para ir de cartinha de tarô, tá? Para arianos e arianas. Vamos ver aqui quem que vai sair para vocês para dar um conselho, tá? Vamos lá. Bom, aqui a gente tem, gente, vocês vão perceber a carta da torre
tá? Com um 7 de copas. Eu queria trazer para vocês que o 7 de copas, a meu ver, ele também tá muito vinculado a uma capacidade imaginativa que vem essa semana, tá? É normal que vocês estejam mais intuitivos, estejam querendo se conectar com um propósito maior, estejam mais imaginativos, às vezes até idealizando algumas coisas, tá? Isso daí pode acontecer. E a carta da Torre também tá trazendo pra gente que é uma fase, no geral, de transformações, tá? Essa carta nem sempre é fácil lidar com ela, porque é normal que vocês estejam percebendo transformações que vocês querem promover na vida de vocês, né? E nesse sentido é um pouco difícil controlar todas as minhas atividades, né? Primeiro porque eu já tô encerrando um ciclo e entrando num ciclo novo. Segundo que a minha semana tá envolvendo esse processo de transformação, de deixar para trás padrões passados que não combinam comigo, né? Então é normal que a gente continue nesse processo de oscilar um pouco emocionalmente, pensando o que a gente precisa deixar para trás nesse ciclo novo que tá chegando, tá? Por outro lado, a carta da Torre também é conhecida como a Casa de Deus, tá? Então vocês vão ter, ao longo desses próximos 28 a 30 dias, um ebulir, tá? De ideias, de sonhos, de desejos, né? Essa carta, ela muitas vezes está vinculada ao não controle. Não é descontrole, tá? É não controle, é eu não me controlando tanto. Eu me permitindo ser mais criativo na vida, começar coisas novas, improvisar mais, dar mais ouvidos a uma ousadia, né? Que tá querendo aflorar de uma certa forma com esse ingresso do Sol em Áries também, tá? Então uma semana de transformações pra gente ter cuidado com oscilações emocionais, tá? Mas que, é claro, faz parte, a transformação faz parte desse período de entre ciclos, eu deixando coisas pra trás e eu abrindo um ciclo novo pra mim, tá bom? Então agora a gente vai falar com taurinos e taurinas, tá bom, minha gente? Bom, vamos lá. Primeiramente que eu queria trazer para vocês, Áries é o signo anterior de Touro, certo? Então, para taurinos e taurinas, pessoal que tem ascendente em Touro e assim por diante, a gente tem uma semana que esses sim também estão começando a encerrar ciclos passados, tá? Por que a gente tem? Isso a gente tem muito forte tanto para Áries, que estão começando um ciclo novo, quanto Touro, que estão encerrando um ciclo passado. Vocês entendem? Então é como se a gente tivesse uma semana em que eu preciso me resguardar em alguns momentos, que às vezes eu começo a perceber muitas vezes coisas que não estão funcionando para mim, então, puxa, eu poderia estar mais organizado, puxa, sempre que acontece isso, eu reajo dessa maneira emocionalmente, então a minha consciência sobre mim mesmo está muito mais aflorada, tá muito mais apurada, tá? Eu consigo entender processos emocionais que eu vivencio, eu consigo enxergar qualidades e defeitos em mim mesmo, tá? Eu meio que fico um pouco mais analítico mesmo, porque eu tô nesse processo de encerrar coisas passadas e pensar em quais coisas novas que eu quero começar, mas ainda não tá no início de um ciclo para vocês, tá? Primeiro a gente tem que encerrar bem esse ciclo anterior para aí sim depois começar coisas novas, tá? De uma certa forma é normal que vocês nessa semana se sintam um pouco mais cansados, um pouco mais desorganizados, porque parece que eu atuo meio como uma esponja energética, né? Então eu puxo um pouco para mim a energia dos ambientes, das pessoas, as coisas estão um pouco mais concentradas em vocês, então é normal que vocês precisem se resguardar um pouco mais, precisem de momentos de autocuidado, ficar um pouco sozinho, fazer coisas que vocês sentem que restabelecem energia física, energia emocional, tá? Tudo isso vai ser super importante. Por outro lado, tá? Eu até queria trazer para vocês, né, que Vênus está trazendo uma certa contribuição para vocês. Vocês podem estar se sentindo mais bonitos, mais atraentes, né? É normal que o campo dos relacionamentos comece a ir lentamente se alinhando nessa nova fase para vocês, tá? Essa nova fase, vamos colocar aí pelo menos 20 dias, né, que vocês estão tendo que trabalhar Vênus também, tá? Aí envolvendo o signo de vocês. Então é como se a gente tivesse uma chance, né, para descobrir ou resgatar prazeres físicos e uma chance para cada vez mais nutrir relacionamentos que combinam comigo, que fazem sentido na minha vida, tá? Vocês provavelmente estão atraindo mais pessoas para a convivência de vocês, né? Então não é uma fase ruim para lidar com pessoas, inclusive pode ser uma fase legal para conhecer pessoas, tá? Seja no campo afetivo ou profissional. Única coisa que vocês têm que saber é que vocês estão atuando meio que como esponjas energéticas, tá? Então é normal às vezes a gente precisar de um tempo para processar umas coisas, tá bom? Agora vamos com as cartinhas do tarô para o pessoal de Touro.
Perfeito, tá? Gente, acabei de falar pra vocês que é uma semana marcante em termos de relacionamento, tá? Vocês vão perceber que a carta que tá vindo aqui, a gente tem a carta do enamorado junto com o 4 de ouros, tá? Essa semana tá muito voltada para curar ou ajustar relacionamentos. Isso também pode envolver conhecer gente nova, gente interessante, tá? Existe uma abertura para que vocês firmem contratos novos, ou pelo menos contatos novos, tá? Mas é como se vocês estivessem tendo que trabalhar a comunicação, a flexibilidade, lidar com as pessoas, saber o tempo de ouvir, saber o tempo de falar, né? Além disso, muitos desses contatos podem ter a ver com a via amorosa, né? Pode ser que seja uma semana para vocês ajustarem relacionamento, ou uma semana para vocês de uma certa forma conhecerem gente nova, ou fortalecer relações na vida de vocês, tá? Mas muito no sentido de estabilizar, uma procura por relacionamentos estáveis, uma procura por relações que sejam duradouras, que ofereçam coisas boas para vocês, tá? E ao que tudo me indica, também existem avanços profissionais que podem acontecer quando vocês se relacionam bem com as pessoas, tá? Então existe um trabalho de relacionamento que inclusive pode incidir positivamente pro trabalho de vocês, se vocês souberem aproveitar isso, tá bom? Então, agora a gente vai falar com o pessoal de Gêmeos, tá? Gente, para geminianos, geminianas, né, pessoal que tem ascendente em Gêmeos, a gente tem uma semana muito voltada para planejamento de futuro, tá? Já falei que essa é uma semana de lua nova, é uma semana de semeadura, tá? Não é uma semana pra gente ficar se preocupando demais com o futuro, o que vai ser, será que eu vou dar conta de tudo? Calma, né? Primeiro a gente tem que se aterrar no momento presente, entender que é uma fase boa pra planejar coisas, mas sabendo se organizar pra também não se embaralhar com tudo aquilo que a gente tá tendo que fazer agora, tá bom? Além disso, pra geminianos, né, pode ser uma semana até pra planejamentos profissionais, tá? Coisas que eu quero construir no meu trabalho, no futuro, tal. Lembrando que vocês já estão se cobrando um pouco mais nessa parte profissional devido a Saturno em Peixes, né? Então é normal que vocês estejam numa fase meio... É engraçado que envolve meio que um paradoxo. Eu muito empolgado com o meu futuro, eu querendo planejar meu futuro, e ao mesmo tempo eu me cobrando demais, né? E às vezes eu até me mobilizando frente a essa própria autocobrança que eu mesmo tô promovendo em mim, tá? Então é preciso ter aí um certo jogo de cintura para lidar com as expectativas, para lidar com a ansiedade, lembrando que a organização diária é muito importante para vocês. Fazer um pouquinho por dia é mais importante do que já se embaralhar com tudo e querer tudo para ontem, tá bom? Então tudo isso vai ser muito importante da gente levar em conta nessa semana. Além disso, gente, é muito possível que vocês estejam numa fase em que estão sociáveis, tá? Eu acho até que, assim, nos relacionamentos amorosos, tá? Pode ser que nem tudo esteja muito definido nesse momento, tá? Para relações amorosas, a gente pode ter uma fase um pouco mais sensível, um pouco mais fragilizada, até com algumas incertezas, tá? Mas, no geral, para relacionamentos como um todo, a vida social, minha capacidade de ver pessoas, fazer amigos, tudo isso tá fluindo muito para vocês positivamente, mesmo porque vocês estão sociáveis, né? O único problema é a gente ter que lidar com uma certa ansiedade que às vezes vem batendo aí, né? E a ansiedade, vocês sabem que pode atrapalhar vários setores de vida. Não é só o campo de relacionamento, mas o campo do trabalho, o campo das minhas ideias, né? Então, apesar de vocês estarem super inspirados e criativos e podem ter ideias novas, é uma semana positiva até para aprender coisas e comunicar para as pessoas o que vocês têm curiosidade, o que vocês querem aprender, tá? Mesmo assim, é uma semana em que a gente tem que lidar com essa ansiedade no nosso dia a dia, até para que a gente não se embaralhe muito, tá? Mas no geral a gente até tem dias positivos para fazer trabalho em equipe, conciliar essa vivência entre equipes, ver pessoas, renovar o meu ciclo de amizades, tudo isso, tá bom? Então agora a gente também vai fazer tiragem de tarô pro pessoal de Gêmeos. Beleza. Saiu uma carta aqui, vamos ver qual que é a segunda, que eu também quero tirar um arcano menor. Vamos lá. Perfeito, gente, olha aqui. Vocês vão perceber, né, que aqui a gente tem a carta do enamorado e um cavaleiro de espadas, tá? O enamorado tá falando tudo aquilo que eu acabei de falar pra vocês, que é o quê? Uma semana sociável, uma semana pra lidar com equipes, lidar com grupos, falar aquilo que eu tô pensando, né? Tudo isso muito favorecido, uma semana, inclusive esse cavaleiro de espadas, né, é uma carta que muitas vezes envolve vocês ampliando rede de contatos, indo em busca daquilo que vocês querem, especialmente através dessa vertente dos relacionamentos, ainda
ainda mais se forem relações sociais, ainda mais se forem relações voltadas para o trabalho. Vocês estão ousados, estão determinados, muitas conexões legais podem acontecer nessa fase, tá? Já para a vida amorosa, o Cavaleiro de Espadas, ele já é um pouco mais bélico, né? Um cara um pouco mais ansioso, um cara que às vezes troca um pouco os pés pelas mãos, tá? Então, nessa parte de relacionamento amoroso, a gente tem que ter um trabalho de paciência, tem que primeiro saber pesar o que eu realmente quero pra mim, né? Inclusive, a carta do enamorado muitas vezes indica uma fase de decisões, tá? Mas uma fase em que eu tenho que conciliar o meu campo emocional com o meu campo racional também, né? Não só decidir as coisas através daquilo que eu tô sentindo e vou na impulsividade. Não, preciso aterrar meus pensamentos, pensar com calma, né? Equilibrar a razão versus emoção, tá? Até para que as coisas fluam essa semana, sendo que o campo das relações em geral está aberto, mas para relações amorosas já tem um pouco mais de cautela, um pedido de paciência para ser trabalhado, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho para cancerianos, tá bom? Gente, o pessoal de câncer, né, quando chega ali o sol em Áries, especialmente para quem tem ascendente em câncer, mas sol e lua em câncer também podem entrar, né, movimenta muito a parte profissional de vocês, tá? Muito aquilo que eu quero pro meu futuro, onde que eu quero chegar profissionalmente, o que eu preciso fazer para alcançar meus objetivos profissionais. Então, ao que tudo indica, vocês estão criativos, inspirados e até um pouco inovadores nessa parte profissional. A gente tende a trazer, né, ainda mais com a lua nova dessa semana, novos clientes ou novos contatos de trabalho, eu tendo que lidar com muitas pessoas, eu tendo que, sabe, contar até 30, né, na hora de lidar com as pessoas, justamente porque eu sinto uma demanda externa muito grande. As pessoas me procurando, as pessoas me pedindo coisas, as pessoas chegando em mim, né, de uma certa forma, o que pode ser muito bom pro trabalho, mas ao mesmo tempo é como se todas as cargas energéticas do meu trabalho também estivessem muito concentradas em mim. Então, puxa, ou eu fico inseguro em alguns momentos, porque eu tenho muita coisa pra fazer, ou eu, como falo, somatizo emocionalmente muitas coisas que acontecem no meu trabalho. Tá? Então, uma semana em que é claro que vocês estão super inspirados, muitas notícias boas nesse campo do trabalho, vocês mais carismáticos na carreira, talvez sentindo que vocês têm um pouco mais de controle naquilo que vocês querem fazer no futuro profissional de vocês, tá? Mas primeiro, lembrando que é uma semana de planejamento, que requer organização, tá bom? E que vocês podem estar acumulando umas certas cargas energéticas de trabalho na vida de vocês, tá? Até somatizando um pouco no campo social, no campo físico, tá? Então, a gente vai ter que tomar uma atenção aí para também não puxar todas essas cargas, né? Não se cobrar em excesso e saber, de uma certa forma, remar conforme a maré, nadar conforme a maré, tá? Sabendo os momentos de eu trabalhar muito, mas também os momentos de eu descansar, de eu me resguardar, de eu fazer as coisas meio que no meu ritmo, tá bom? Agora, eu acredito que existe um tom muito profissional essa semana e, ao mesmo tempo, vocês também estão bastante sociáveis, tá? Tendo contato com grupos, tendo contato com pessoas, vendo muita gente, né? Não deixa de ser uma fase em que a gente até pode ter algumas questões legais acontecendo para relacionamento, tá? Ainda que o campo afetivo não esteja no foco nesse momento, tá? Mas devido a toda essa sensibilidade que vocês têm, uma capacidade de lidar com as pessoas, esse campo afetivo até pode ter algumas surpresas e novidades legais, tá bom? Agora a gente vai para cartinhas de tarô, tá bom? Pro pessoal de câncer, vamos lá. Beleza, o arcano maior já veio, agora a gente vai ver o arcano menor. Bom, vocês veem que a gente tem um 2 de ouros com a carta do carro, tá? Eu gosto muito dessa combinação, eu acho que é uma combinação que ela se equilibra muito bem, tá? Porque o 2 de ouros é uma carta que tá mostrando que vocês estão numa fase muito profissional e de responsabilidade, inclusive financeira, tá? Então as questões relacionadas ao dinheiro, ao trabalho estão muito em pauta, ao mesmo tempo vocês tentando se organizar para manter o equilíbrio no dia a dia, né? Então não deixa de ser uma carta que pra mim me traz um olhar de prudência sobre a vida, eu querendo me estruturar aos poucos, ganhar dinheiro, guardar dinheiro, né? E tudo isso pode caminhar razoavelmente bem. Ao passo que a carta do carro é uma carta super agitada, né? Gente, eu acho uma carta muito boa para movimentos profissionais, ainda mais vindo junto com 2 de ouros, porque a gente tem chance de ter novos desafios profissionais e estarmos bem nesses desafios, tá? Se engajando, movimentando coisas novas no trabalho, vendo muita gente, se deslocando, vendo outros lugares, tendo outras ideias, inclusive pro trabalho, tá? Lembrando que a carta do carro, ela é um pouco individualista, tá? Número 7, número primo, né? Então, as relações para vocês tendem a caminhar muito bem, mas mais se elas tiverem
considerem uma vertente profissional, tá? Relações muito íntimas, muito sensíveis, podem não estar muito em foco agora ou podem estar um pouco mais fragilizadas agora, porque vocês têm uma fase de muita independência e de foco muito no futuro de vocês e tá tudo bem, tá? Única coisa é que tem que trabalhar a paciência geral nos relacionamentos, né? E claro, usar a semana de uma maneira positiva para focar no futuro que vocês estão querendo construir agora, tá bom? Então, esse foi o vídeo do horóscopo com a tiragem de cartas de tarô. Gente, muito obrigada aí pela participação, né, por assistirem o vídeo até o final. Convido vocês novamente a curtir o vídeo, tá? Se inscreve no canal e principalmente também me deixa um comentário para eu saber se esse horóscopo, essa tiragem de tarô ajudou vocês de alguma maneira, tá bom? Que eu sou muito grata por todos os feedbacks. E lembrando também que na legenda tem outras redes sociais, inclusive minhas informações de contato para consultas individuais, tá bom? Um grande beijo, boa semana!